Imagine por um instante que a realidade que você conhece não é fixa, mas maleável como a cera quente entre suas mãos. Jung nos ensina que a psique humana é um campo de forças invisíveis, um terreno fértil onde arquétipos antigos moldam pensamentos, desejos e ações sem que percebamos. Poucos percebem que o verdadeiro poder mental não está em controlar o mundo externo, mas em dominar o labirinto interno de sua própria consciência, reconhecendo a sombra que insiste em permanecer oculta. Essa sombra junguiana, esse conjunto de padrões inconscientes, é a chave silenciosa que, se compreendida, transforma a percepção da vida em algo extraordinariamente vivo. Você está pronto para perceber que os condicionamentos coletivos apenas cobrem a verdade que sempre esteve em você. Ao sentir este chamado, sua atenção começa a expandir. Perceba as sensações sutis no corpo, o leve formigar que nasce entre ombros e nuca. Cada respiração profunda não é apenas ar entrando nos pulmões, é energia que desperta a presença do eu profundo. Pergunte a si mesmo: quais partes de mim foram moldadas por modelos herdados da psique humana e quais ainda ecoam o som da minha essência? Carl Jung ensinava que ao explorar sonhos e símbolos, abrimos portas para a individuação, aquele processo alquímico de transformação onde a sombra e a luz encontram harmonia. Quando você olha para dentro, observa um mundo pulsando, silencioso, mas carregado de possibilidades. Imagine agora que cada pensamento seu é como uma gota que cai em um lago profundo, criando ondulações que se espalham infinitamente. Cada emoção reprimida, cada impulso ignorado, reverbera no inconsciente coletivo, conectando-o a uma teia de forças invisíveis que moldam a percepção do que é real. Jung chamou atenção para a sincronicidade, o entrelaçar de eventos significativos sem causa aparente, como se o universo estivesse respondendo à intensidade de sua consciência. Se você aprende a reconhecer esses sinais, começa a perceber padrões que antes pareciam aleatórios, mas que são, na verdade, mensagens da própria psique, guiando-o como um mago que entende as leis do invisível. A sombra junguiana não é inimiga, é um espelho de aspectos não reconhecidos do eu. Ignorá-la gera frustração, repetição e bloqueios internos. Confrontá-la, porém, gera liberdade e poder. Visualize-se diante de uma porta antiga, gravada com símbolos que você não compreende de imediato. Cada símbolo representa um arquétipo que espera ser reconhecido. À medida que você se aproxima, sente o chamado da individuação. Integrar a sombra, reconhecer seus medos e desejos reprimidos e transmutar essa energia em consciência ativa. Essa prática não exige fórmulas mágicas, apenas presença, coragem e curiosidade profunda. Respire e sinta o poder que nasce ao assumir responsabilidade sobre seu mundo interno. Cada decisão, por menor que pareça, é uma manifestação do seu poder mental. Jung nos lembra que o autoconhecimento profundo é a base para compreender o inconsciente coletivo. Ao tomar consciência de padrões invisíveis, você se torna capaz de redirecionar energia, mudar hábitos mentais e até perceber como a realidade externa responde às suas transformações internas. Microtranscendências diárias. Um pensamento mudado, uma emoção acolhida, podem alterar a frequência de sua existência, transformando o ordinário em extraordinário. Visualize agora um ritual simples, que pode ser aplicado ainda hoje. Feche os olhos e imagine que cada respiração limpa camadas de condicionamentos coletivos. Inspire e sinta a energia ancestral fluindo, trazendo insights sutis. Expire e observe padrões herdados se dissolvendo, deixando espaço para novas possibilidades. Faça isso com atenção plena, percebendo que cada gesto interno reverbera externamente. Jung enfatizava que a prática da atenção consciente é fundamental para navegar na psique,
identificar arquétipos emergentes e integrar lições da sombra em ações concretas no mundo real. Pergunte a si mesmo: quais partes do meu eu permanecem reprimidas por medo ou vergonha? A sombra, quando reconhecida, se torna um aliado silencioso, um co-criador da realidade. Jung descreve o processo de individuação como a jornada de integrar o consciente e o inconsciente, permitindo que o ser se manifeste em plenitude. Imagine-se como um alquimista, onde cada reflexão, cada insight é um ingrediente precioso que transforma chumbo emocional em ouro psíquico. Cada arquétipo despertado é uma ferramenta que você pode usar para moldar sua percepção da vida com precisão e beleza. Sinta o paradoxo da liberdade. Quanto mais você observa, mais percebe que o controle externo é uma ilusão. Quanto mais abraça a sombra, mais poderoso se torna. Os condicionamentos coletivos atuam silenciosos, mas não são invencíveis. Cada passo consciente, cada análise dos sonhos, cada interpretação de símbolos aproxima-o de uma realidade onde sua mente é a chave mestra. Jung e seus representantes nos lembram que os arquétipos são imortais, pulsando através de culturas, religiões e histórias, aguardando aqueles que têm coragem de reconhecê-los, de dialogar com eles e de se transmutar. Você pode experimentar o poder da sincronicidade agora. Observe coincidências que parecem surgir do nada, eventos que ecoam suas intenções internas. Perceba que essas experiências são ecos de sua psique atuando sobre a realidade, respostas do inconsciente coletivo aos sinais de sua presença desperta. Jung nos ensinou que esse alinhamento é natural para aqueles que trilham o caminho da individuação. Cada insight, cada sonho, cada sensação profunda atua como uma bússola apontando para a expansão do eu. A mente desperta percebe padrões e oportunidades que antes passavam despercebidos. Ao reconhecer sua sombra, você desbloqueia camadas de energia mental antes escondidas. Cada emoção integrada é como uma chama acesa em um espaço escuro, iluminando caminhos internos. A prática constante da atenção, da reflexão e da observação de sonhos cria um campo magnético de transformação, permitindo que a mente atue sobre a realidade como um mago consciente. Carl Jung enfatizou que a verdadeira alquimia não transforma apenas metais, mas transforma a própria alma, criando condições para que o indivíduo manifeste poder interno e clareza perceptiva. Sinta a interconexão. Cada pensamento, cada sentimento, cada visualização está tecendo sua experiência. Ao internalizar a prática do autoconhecimento profundo, você percebe que o mundo externo é um reflexo da psique. Jung e alquimistas espirituais como Paracelso mostraram que a integração da sombra e a consciência dos arquétipos criam uma harmonia entre interior e exterior, permitindo que o indivíduo navegue pela vida com intenção, criatividade e discernimento. Cada microtranscendência diária é um passo na direção de um estado onde a mente molda a realidade com leveza e poder. Visualize-se agora como alguém que caminha entre o consciente e o inconsciente, capaz de decifrar símbolos, compreender padrões e reconhecer forças invisíveis. Cada insight, cada percepção de sua própria sombra abre portas para realidades antes inacessíveis. Jung enfatizou que a psicologia profunda não é apenas análise, mas prática vivencial. O que você observa dentro de si reverbera no mundo ao seu redor. Quando você integra aspectos reprimidos, a energia liberada transforma situações, relações e percepções, criando espaço para decisões mais conscientes. Sinta que este é um momento de reconexão consigo mesmo. O campo da mente desperta pulsa sob suas mãos, sob seu olhar interno. Você pode notar que antigos bloqueios se tornam visíveis, não para assustar, mas para que possam ser transformados. Jung ensinou que o processo de individuação é uma dança entre sombra e luz, entre consciente e inconsciente, e cada passo consciente nesse caminho cria a possibilidade de vivências mais autênticas e significativas.
Cada prática interna é um ritual de alinhamento, onde microdecisões moldam o curso da existência. Ao mergulhar nos sonhos, observe imagens que parecem desconexas à primeira vista. Cada símbolo, cada figura, carrega uma mensagem da psique profunda, aguardando reconhecimento. Jung enfatizou que a interpretação de sonhos não é apenas intelectual, mas experiencial. Sentir o sonho, dialogar com ele, permitir que suas mensagens sejam internalizadas. Cada pequena transformação no entendimento dos arquétipos revela caminhos novos para a criatividade, poder mental e controle da própria realidade, trazendo clareza e energia renovada. Respire fundo e perceba como sua presença interna altera a percepção do mundo. Cada ato de atenção, cada momento de reflexão é um exercício de poder consciente. Jung e alquimistas nos lembram que os padrões herdados da psique humana podem ser observados, compreendidos e transformados, permitindo que você atue de forma mais livre e criativa. A sombra não é um obstáculo, mas um guia silencioso, mostrando áreas onde a mente e o espírito podem expandir e se libertar, criando novas possibilidades de percepção e ação. Sinta agora a energia da transformação interior. Cada insight, cada percepção da sombra é como uma centelha que acende luz no desconhecido. Ao praticar microtranscendências, você se aproxima do estado onde a mente e a realidade dançam juntas, onde cada pensamento consciente influencia o mundo exterior. Carl Jung, ao estudar arquétipos e o inconsciente coletivo, mostrou que a verdadeira liberdade e poder mental surgem do reconhecimento e integração desses elementos profundos, criando condições para agir com clareza, presença e intencionalidade. Imagine-se olhando para dentro como um mago observa seu caldeirão. Cada emoção, cada padrão inconsciente, cada símbolo arquetípico é matéria-prima para a transformação. Jung nos lembra que essa prática não é rápida, nem linear. É um processo contínuo de observação, integração e expansão. Cada microexperiência, cada reflexão consciente ativa camadas de poder mental, permitindo que você sinta o fluxo da realidade responder à sua presença desperta. A sombra, longe de ser inimiga, é aliada na criação de uma mente capaz de moldar experiências de forma profunda e significativa. Agora perceba como padrões antigos, que antes passavam despercebidos, emergem para serem reconhecidos. Cada insight sobre a sombra e os arquétipos cria uma abertura no campo da mente, permitindo que intenções conscientes se tornem realidade. Jung enfatizou que esse processo de individuação e integração é essencial para aqueles que buscam liberdade interior e transformação real. A mente desperta se torna um instrumento de percepção refinada, capaz de captar sinais sutis, responder com sabedoria e atuar sobre a realidade de forma alinhada e poderosa. Sinta a presença de um silêncio profundo, aquele que surge quando o mundo externo desaparece e só resta a pulsação da própria consciência. Nesse espaço, a mente desperta começa a perceber as camadas sutis de condicionamentos que moldaram seu ser desde a infância. Cada pensamento automático, cada julgamento silencioso, revela o eco de padrões herdados da psique humana. Jung descreveu que o inconsciente coletivo é como um rio subterrâneo, carregando símbolos e arquétipos que influenciam sem aviso e que apenas a atenção consciente pode trazer à superfície. Ao observar, sem resistência, você se torna o navegador desse rio, capaz de identificar correntes, desviar obstáculos e transformar a energia flutuante em poder pessoal. Agora perceba a dança entre imagens e sentimentos que surgem em sua mente, como se cada memória fosse um pequeno portal. Jung acreditava que essas imagens não são aleatórias, mas manifestações da sombra, expressões do que foi reprimido e negado. Ao acolher essas figuras internas, você reconhece fragmentos do eu que aguardam integração. Cada emoção sentida, mesmo que desconfortável,
é uma ponte para o autoconhecimento profundo. Visualize-se caminhando em um corredor de espelhos, cada reflexo revelando traços ocultos de sua personalidade. Quanto mais se aproxima do centro, mais percebe que a verdadeira liberdade não é a ausência de sombra, mas a capacidade de transformá-la em energia criativa. Sinta agora como a atenção plena amplia a percepção de sutilezas que antes passavam despercebidas. Um olhar, um gesto ou uma lembrança simples podem carregar informações arquetípicas significativas. Jung chamou isso de processos espontâneos do inconsciente, fenômenos que, se observados, fornecem insights sobre padrões invisíveis que moldam escolhas e atitudes. Cada micro-observação se torna uma ferramenta de alquimia mental, permitindo que você transmute bloqueios emocionais em clareza. Ao perceber a ligação entre causa e efeito internos, a mente começa a operar como um instrumento refinado, capaz de responder à vida de forma mais consciente, harmoniosa e direcionada, como um mago que compreende as forças invisíveis ao redor. Imagine agora que cada palavra, cada símbolo, cada sonho carrega um código que ressoa na psique. Jung enfatizava que os arquétipos são matrizes eternas, padrões universais que emergem em momentos críticos da vida, oferecendo direção e significados profundos. Quando você aprende a reconhecer esses códigos, a mente desperta cria sincronicidades que parecem miraculosas, mas são resultado natural da harmonia entre consciência e inconsciente. Cada microexperiência diária, cada reflexão consciente, atua como catalisador para ativar camadas adormecidas da percepção. A realidade externa, ao ser observada com essa consciência, deixa de ser linear e previsível, transforma-se em um campo interativo, onde intenções claras influenciam resultados sutis e profundos. Sinta a densidade da energia psíquica ao lidar com conflitos internos. Cada tensão, cada medo, cada resistência revela partes do eu que clamam por reconhecimento. Jung nos lembra que a sombra não é apenas negativa, é repositório de potencialidades, talentos e insights que ainda não foram incorporados. Ao permitir que essas forças se manifestem, você libera criatividade reprimida, coragem latente e sabedoria intuitiva. Imagine que cada resistência dissolvida é como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz entra, a atmosfera muda e novos caminhos se tornam visíveis. Esse processo exige prática contínua, atenção e coragem, mas transforma o campo mental em um espaço fértil, capaz de gerar possibilidades infinitas. Agora, permita-se mergulhar na experiência dos sonhos lúcidos, onde símbolos e imagens se tornam tangíveis e revelam os códigos da psique. Jung via os sonhos como mensagens diretas do inconsciente, instrumentos que orientam o caminho da individuação. Ao registrar e refletir sobre esses sonhos, você descobre padrões recorrentes que indicam áreas de bloqueio e de potencial crescimento. Cada figura, cada cenário, é uma oportunidade de dialogar com a mente profunda, identificando padrões herdados e liberando energia reprimida. Sinta que, ao decodificar essas mensagens, você ativa um poder mental latente, capaz de influenciar escolhas e transformar a percepção da realidade, conectando intenções e resultados de forma consciente e alinhada. Observe agora a presença de arquétipos internos que se manifestam em decisões e comportamentos cotidianos. Jung descreveu que todos carregamos versões da grande mãe, do herói, do sábio e do trickster, entre outros, e que reconhecer sua influência é crucial para o crescimento. Cada interação social, cada desafio, pode ser reinterpretado como diálogo com esses arquétipos, oferecendo orientação e clareza sobre caminhos a seguir. A prática constante de observação e reflexão transforma essas forças internas em aliados poderosos, permitindo que a mente navegue em padrões complexos de maneira consciente.
Imagine que você está aprendendo a tocar um instrumento invisível, cujas cordas são emoções e pensamentos. Quanto mais atento, mais harmônica se torna a melodia de sua realidade. Sinta a pulsação do tempo interno, aquela que não segue relógios externos, mas o ritmo do próprio ciclo psíquico. Jung ressaltava que compreender esse tempo subjetivo é essencial para acessar camadas profundas da consciência. Cada insight, cada reconhecimento de padrão, cada prática de atenção consciente acelera a transformação interior. Imagine-se percorrendo um jardim interno, onde cada planta representa uma faceta da psique. Algumas flores desabrocham rapidamente, outras exigem paciência, mas todas são necessárias para a harmonia do ecossistema interno. Ao cuidar desse jardim, você desenvolve a capacidade de influenciar o mundo externo de maneira sutil, porém profunda, percebendo que a realidade é reflexo do estado interno. Agora, sinta a força do arquétipo do mago, aquele que domina a energia invisível para criar efeitos tangíveis. Cada decisão consciente, cada pensamento aplicado com intenção, atua como um encantamento silencioso sobre a realidade. Jung enfatizava que o autoconhecimento e a integração da sombra são ferramentas essenciais para esse processo. Quanto mais você pratica a atenção aos sinais internos e externos, mais natural se torna a percepção das sincronicidades, das coincidências significativas e das oportunidades de ação alinhadas com seu propósito. Cada gesto, cada microdecisão, se torna uma expressão do poder mental despertado, transformando a vida em um campo de manifestação consciente. Sinta o impacto de observar padrões emocionais repetitivos. Cada frustração, cada medo ou resistência é uma oportunidade de diálogo com o eu profundo. Jung nos lembra que resistir à sombra apenas aumenta sua força. Acolhê-la e compreender sua origem libera a energia que estava bloqueada. Imagine que cada emoção integrada é como desbloquear uma porta trancada há séculos. Novas perspectivas surgem, insights se multiplicam e a mente se expande. Ao perceber que pensamentos e sentimentos não são inimigos, mas aliados, você se torna capaz de transmutar experiências difíceis em aprendizado e crescimento, ativando uma clareza mental que se manifesta diretamente no cotidiano. Agora, sinta a ligação entre imaginação e realidade. Jung ensinou que a criatividade não é apenas expressão artística, mas manifestação direta da integração psíquica. Cada imagem mental, cada visualização consciente é um experimento alquímico. Você observa, direciona e transforma a energia invisível em resultados perceptíveis. Ao praticar diariamente, mesmo em pequenos momentos, você começa a perceber que a realidade externa responde às intenções internas de forma mais harmoniosa. Cada ação consciente, por menor que pareça, é um gesto mágico, capaz de alterar a frequência do ambiente e das pessoas ao redor, como se sua mente fosse um condutor sutil de energias arquetípicas. Sinta agora o efeito de estabelecer rituais internos diários, mesmo simples. Acordar e observar a respiração, refletir sobre sonhos, anotar padrões emocionais ou meditar sobre imagens arquetípicas cria consistência na mente. Jung afirmava que essas práticas fortalecem a conexão com o inconsciente e aceleram o processo de individuação. Cada ritual é como afinar um instrumento fino. Quanto mais precisa a prática, mais claras e harmônicas se tornam as respostas da realidade. Perceba como pequenas mudanças internas se refletem em decisões mais assertivas, interações mais conscientes e percepção mais refinada de oportunidades, evidenciando a capacidade de moldar a vida a partir do centro do ser. Sinta a densidade dos arquétipos que permeiam suas relações e experiências. Cada pessoa, evento ou situação pode atuar como espelho de aspectos internos ainda não integrados. Jung descreveu que reconhecer essas projeções é fundamental para o crescimento psicológico.
Ao identificar quando uma reação externa é reflexo de um padrão interno, você cria espaço para escolhas conscientes, liberando antigos condicionamentos. Visualize cada interação como um laboratório alquímico. Você experimenta, observa e transforma a energia psíquica, criando clareza, controle emocional e capacidade de agir com intenção, moldando a realidade de acordo com princípios internos, não apenas externos. Sinta a presença do arquétipo do sábio em suas reflexões internas. Cada insight, cada pergunta profunda que você faz a si mesmo, atua como catalisador de crescimento. Jung enfatizou que a sabedoria surge da integração da experiência consciente com o inconsciente, da observação da sombra e da assimilação de padrões arquetípicos. Quanto mais você permite que essa voz interna guie decisões, mais percebe sincronicidades e oportunidades que antes passavam despercebidas. Cada momento de introspecção é uma ferramenta de poder mental, capaz de gerar transformações profundas na maneira como percebe e atua no mundo, ampliando a consciência e a sensação de domínio sobre a própria vida. Agora, observe a interdependência entre sombra e luz interna. Cada impulso reprimido carrega potencial de expansão. Cada aspecto luminoso desperto atua como guia. Jung descreveu que a verdadeira transformação acontece quando ambas as forças se equilibram, permitindo que a psique se expresse de forma integrada. Imagine sentir simultaneamente medo e coragem, dúvida e confiança, sombra e consciência. Essa tensão equilibrada cria energia criativa que pode ser direcionada para moldar experiências e influenciar a percepção de realidade de maneira consciente e sutil. Cada prática interna fortalece essa harmonia, tornando a mente mais resiliente e poderosa. Sinta a força da visualização direcionada. Cada imagem interna, quando acompanhada de emoção e intenção, atua como motor de transformação mental. Jung enfatizava que símbolos e imagens não são meras abstrações, mas instrumentos de manifestação psíquica. Ao criar cenas mentais de mudança, sucesso e integração, você ativa padrões neurológicos que reverberam na vida externa. Perceba que cada microvisualização diária, cada cenário mental imaginado com presença, é um gesto de poder consciente. A mente desperta transforma a energia latente em ação direcionada, criando um alinhamento entre intenção, percepção e realidade. Sinta agora o efeito de compreender arquétipos do caos e da ordem. Jung descreveu que toda psique contém tensões entre estrutura e liberdade, disciplina e instinto, regras e espontaneidade. Reconhecer essas forças internas permite navegar melhor pela vida, equilibrando planejamento e adaptação, racionalidade e intuição. Ao observar e integrar essas polaridades, você desenvolve flexibilidade mental e emocional, criando capacidade de agir de forma estratégica e alinhada, respondendo ao mundo não com reação automática, mas com criatividade consciente. Cada atenção integrada fortalece a mente como instrumento de percepção e criação. Agora, imagine que cada emoção reprimida é como uma chama contida, que, quando reconhecida, ilumina caminhos antes escuros. Jung ensinava que integrar emoções não é indulgência, mas transformação. Ao permitir que o medo, a raiva ou a tristeza se manifestem conscientemente, você libera a energia criativa e fortalece a capacidade de decisão e ação alinhada. Cada prática de observação interna transforma caos emocional em clareza mental. Perceba como, ao aceitar e direcionar essas forças, você sente a mente se tornar mais viva, responsiva e sintonizada com padrões invisíveis que governam a percepção da realidade. Sinta a profundidade do arquétipo do herói interno. Cada desafio enfrentado, cada resistência transformada, ativa coragem latente e criatividade. Jung descreveu que essa jornada de enfrentamento da sombra é o caminho da individuação.
Imagine que cada obstáculo é uma oportunidade de descobrir habilidades e potenciais antes desconhecidos. A mente desperta percebe soluções invisíveis, oportunidades escondidas e caminhos alternativos que passam despercebidos para aqueles que não observam a própria sombra. Cada pequena vitória interna é combustível para expandir percepção, influência e poder mental, criando realidades mais alinhadas com a intenção consciente. Agora, sinta a integração entre corpo, mente e inconsciente. Jung enfatizava que experiências corporais refletem estados psíquicos profundos. Ao perceber tensão, relaxamento, respiração e ritmo interno, você acessa camadas de consciência muitas vezes ignoradas. Cada movimento consciente, cada atenção ao corpo, fortalece a capacidade de perceber padrões, interpretar sinais e agir com intencionalidade. Imagine-se em sintonia com energia vital que percorre cada célula, cada pensamento e cada emoção, criando uma ponte direta entre intenção e manifestação, onde a mente molda a realidade com clareza e presença profunda. Observe agora como o arquétipo do trickster atua em sua vida. Jung descreveu essa figura como disruptiva, desafiando padrões e trazendo transformação inesperada. Ao reconhecer a energia do trickster, você aprende a usar surpresas, erros e desafios como catalisadores de crescimento. Cada situação desconfortável se torna oportunidade de aprendizado e reorientação. A mente desperta percebe nuances, interpreta sinais ocultos e transforma obstáculos em ferramentas de evolução, aumentando flexibilidade mental e poder de adaptação, enquanto integra forças caóticas de forma consciente e produtiva. Sinta a importância de registrar insights e descobertas internas. Jung enfatizava a escrita como prática de individuação, ferramenta para externalizar, compreender e integrar experiências. Cada anotação, cada reflexão estruturada, fortalece conexões neurológicas e ativa padrões arquetípicos. Ao revisitar sonhos, pensamentos e símbolos, você percebe progressão, mudanças sutis e energia direcionada. A mente desperta, através dessa prática, mantém alinhamento entre intenção e manifestação, integrando elementos da sombra, luz, caos e ordem, tornando-se um instrumento poderoso de criação consciente e refinada percepção da realidade. Agora, perceba o ritmo entre introspecção e ação. Jung nos lembra que conhecimento sem aplicação é incompleto. Prática sem reflexão é superficial. Ao equilibrar observação interna e movimentos conscientes no mundo, você cria sinergia entre mente e realidade. Cada passo consciente, cada microexperiência gera efeitos cumulativos, expandindo percepção, poder mental e influência sutil sobre o ambiente. Ao internalizar padrões, compreender arquétipos e transmutar emoções, você constrói uma mente como campo de manifestação ativa, onde cada gesto interno reverbera externamente, transformando experiências e criando um estado de presença elevada. Imagine-se caminhando em um bosque silencioso, onde cada árvore representa um aspecto de sua psique. Jung acreditava que a mente é um ecossistema vivo, e cada pensamento ou emoção é uma presença que precisa ser reconhecida. Ao perceber a densidade e a diversidade interna, você começa a distinguir padrões repetitivos e respostas automáticas que moldam seu comportamento. Cada sombra que emerge nesse bosque é um ensinamento, um símbolo de potência adormecida. Ao se aproximar sem medo, você sente a energia fluindo, conectando memória, emoção e intuição. Cada folha caída, cada raio de luz filtrado pelas árvores representa insights sutis que apenas a observação consciente revela. Esse caminho é a ponte entre o inconsciente coletivo e sua mente desperta. Sinta a pulsação rítmica do próprio corpo como instrumento de percepção interna.
Jung enfatizava a importância do corpo como veículo de integração psíquica, e a respiração consciente é o fio condutor que conecta pensamento, emoção e energia vital. Ao respirar profundamente, você percebe camadas de tensão e bloqueios que atuam como chaves para portas internas ainda fechadas. Cada inspiração ativa memória e energia latente. Cada expiração libera padrões herdados que limitam sua expressão. Imagine que seu corpo é um templo. Cada célula receptiva à presença da consciência desperta, transformando experiências internas em sinais claros de orientação. Essa prática cria um fluxo contínuo entre consciência e realidade, tornando cada instante um micro-rito de autotransformação. Agora, perceba a dança de imagens arquetípicas surgindo espontaneamente na mente. Jung descreveu essas imagens como manifestações do inconsciente coletivo, símbolos que transcendem cultura e tempo. Cada figura que aparece, um herói, uma mãe, uma sombra, um animal, traz mensagens codificadas sobre habilidades latentes, dilemas internos ou potenciais não explorados. Ao acolher cada presença sem julgamento, você descobre que a realidade é um espelho de sua psique e que reconhecer padrões internos transforma experiências externas. Imagine cada símbolo como uma semente que, quando nutrida pela atenção consciente, floresce em insight, coragem e criatividade aplicada. Cada observação cria micro-ondas de energia mental que expandem sua percepção. Sinta o efeito do silêncio prolongado, aquele espaço onde pensamentos perdem peso e a consciência se torna nítida. Jung ensinava que o silêncio é a linguagem do inconsciente. Ao acolher momentos de quietude, você abre canais de percepção que antes estavam bloqueados por estímulos externos. Cada pausa ativa observadores internos que interpretam sinais sutis de emoção, memória e intenção. Imagine que o silêncio é uma ponte sobre um rio profundo. Atravessá-lo permite acessar regiões da mente onde arquétipos e sombras coexistem, prontas para integração. A cada instante, a mente se torna mais sensível, capaz de captar sincronicidades e padrões invisíveis que influenciam decisões, sentimentos e percepção da realidade. Sinta agora a fluidez do tempo interno. Jung acreditava que passado, presente e futuro coexistem na psique como camadas simultâneas. Ao acessar memória, sonho e intuição, você percebe que eventos aparentemente desconectados se interligam, criando padrões que antes pareciam aleatórios. Cada reflexão consciente é uma viagem temporal que permite reinterpretar experiências passadas, ajustar intenções presentes e projetar possibilidades futuras. Imagine sua mente como um mapa tridimensional, onde cada decisão consciente redesenha a geografia da experiência. Ao integrar consciência e sombra, você percebe que a realidade não é linear, mas maleável, e que o poder mental desperto atua diretamente sobre os acontecimentos sutis e visíveis. Agora, visualize símbolos antigos gravados na mente, como runas, mandalas ou figuras arquetípicas universais. Jung destacava que essas imagens possuem energia psíquica própria, capaz de catalisar transformações internas. Cada observação consciente desses símbolos atua como um micro-rito, ativando camadas de percepção e intuição. Imagine que cada linha, cada forma e cada cor carrega um código que desbloqueia capacidades latentes da mente. Ao contemplar essas imagens, a psique responde com insights, emoções e sincronicidades que se manifestam na vida externa. Cada gesto de atenção consciente transforma padrões herdados em aprendizado, permitindo que você atue no mundo com maior clareza e intencionalidade. Sinta a integração da luz e da sombra como fluxo contínuo. Jung ensinava que a psique completa é construída sobre essa dança permanente. Rejeitar a sombra gera fragmentação. Acolher a sombra cria poder. Cada conflito interno é um convite à transmutação.
Imagine que cada emoção reprimida é um metal bruto, e cada insight consciente é o fogo alquímico que transforma o material em ouro psíquico. Ao permitir que tensões internas se tornem energia criativa, você percebe novas possibilidades de ação, percepção e expressão. Cada passo consciente fortalece a presença interior, criando um campo mental onde intuição e discernimento operam em harmonia. Observe o arquétipo do guardião interno, aquele que protege limites, mas também desafia medos. Jung descreveu que essas figuras internas atuam como mediadores entre consciência e sombra, oferecendo orientação e proteção. Ao reconhecer o guardião, você aprende a diferenciar sinais de alerta de bloqueios desnecessários, utilizando energia mental de forma eficiente. Imagine que cada decisão é avaliada por esse guardião. Ao integrar discernimento e intuição, você cria liberdade de escolha consciente. Cada interação com essas figuras internas é uma prática de poder mental, fortalecendo percepção, controle emocional e capacidade de ação alinhada com seu propósito mais profundo. Sinta a importância do arquétipo do curador. Jung via a psique como um sistema que pode gerar cura através da atenção e da integração consciente. Cada emoção acolhida, cada padrão identificado e cada símbolo compreendido atua como remédio interno, transformando tensões em energia vital. Imagine que sua mente é um laboratório alquímico, onde emoções, pensamentos e imagens arquetípicas se combinam para criar soluções sutis. Cada prática consciente é um exercício de transmutação, fortalecendo conexão entre mente, corpo e inconsciente. O resultado é uma consciência capaz de operar sobre padrões herdados e influenciar realidade com intencionalidade. Agora, perceba a dinâmica do arquétipo do explorador interno. Jung sugeriu que a curiosidade consciente permite atravessar limites da psique, descobrir territórios desconhecidos e acessar potencialidades ocultas. Cada passo na exploração da sombra, cada diálogo com figuras internas, é um micro-rito de descoberta. Imagine-se abrindo portas internas, enfrentando medos e desbloqueando habilidades esquecidas. Cada insight adquirido nessa jornada é combustível para moldar a realidade de forma mais consciente. Ao praticar exploração contínua da mente, você cria liberdade de percepção e aumenta o poder de decisão, tornando-se capaz de agir como um mago consciente em todos os aspectos da vida. Sinta a energia do arquétipo da semente, aquela que carrega potencial de crescimento e transformação. Jung via a psique como fértil solo para manifestações conscientes, onde cada intenção clara é uma semente que germina. Ao cultivar atenção, reflexão e integração da sombra, você planta possibilidades internas que florescem em experiências externas. Imagine que cada microprática, cada insight, é água e luz para essa semente. A mente desperta, percebe conexões sutis, sincronicidades e padrões, transformando realidade de acordo com sua intenção consciente. Cada gesto interno se torna catalisador de evolução, ampliando percepção, criatividade e poder mental. Observe agora a força do arquétipo do mestre interno, figura que combina conhecimento, experiência e intuição. Jung enfatizava que todos carregam esse arquétipo e acessá-lo exige disciplina, reflexão e coragem. Cada decisão consciente, cada microprática diária, fortalece a presença do mestre, permitindo agir com clareza e sabedoria diante de situações complexas. Imagine que essa figura interna é farol em tempestade emocional, guiando percepção e ação com precisão. A mente desperta transforma experiências cotidianas em laboratórios alquímicos, onde aprendizado, emoção e simbolismo se fundem, criando capacidade de influenciar realidade de forma consciente e profunda. Sinta a integração da sincronicidade como um fluxo natural da psique desperta.
Jung descreveu que eventos significativos ocorrem quando consciência e inconsciente atuam em harmonia. Ao observar coincidências, padrões e respostas sutis da vida, você percebe como intenções internas moldam experiências externas. Imagine que cada microevento é mensagem do inconsciente coletivo, oferecendo orientação, oportunidade e ajuste de direção. Cada observação consciente fortalece a mente, permitindo que decisões, ações e percepções se alinhem com o potencial interno, criando realidade mais coerente com seu propósito. Agora, perceba o arquétipo do visionário, aquele que enxerga possibilidades além da percepção comum. Jung acreditava que a imaginação consciente é ferramenta de transformação. Ao cultivar visão interna, você antecipa padrões, oportunidades e caminhos ainda não manifestos. Imagine que cada reflexão profunda, cada diálogo com a sombra e cada insight sobre arquétipos cria mapas internos de ação consciente. A mente desperta se torna uma lente refinada, capaz de transformar intenções em realidade tangível. Cada microprática e cada atenção ao inconsciente atuam como catalisadores de expansão perceptiva, aumentando o controle mental e poder de criação. Sinta agora a energia do arquétipo do alquimista interno. Jung associava processos de transformação psíquica à alquimia simbólica. Cada integração da sombra, cada emoção transformada, cada insight internalizado é um passo no processo alquímico da mente. Imagine que sua consciência opera sobre elementos internos, combinando percepção, emoção e imaginação para gerar efeitos sutis e visíveis. Cada prática diária fortalece capacidade de moldar experiências e consciência, transformando padrões herdados em oportunidades de crescimento e manifestação consciente. Observe a conexão entre microgestos internos e impacto externo. Jung enfatizava que pequenas decisões conscientes reverberam na psique e na realidade. Cada escolha, reflexão ou visualização é como um feixe de energia que altera o curso de experiências. Imagine que sua atenção plena em pensamentos, emoções e sonhos cria uma rede invisível de influência sobre eventos e relações. Ao perceber como microações moldam macro-resultados, você desenvolve percepção refinada, autocontrole e poder mental, transformando cada instante em laboratório de consciência e manifestação. Sinta a presença do arquétipo do guardião da alma. Jung acreditava que essa figura protege limites internos, mas também promove crescimento quando confrontada. Cada bloqueio emocional ou medo não é obstáculo, mas sinal de oportunidade de expansão. Imagine que ao dialogar com esse guardião interno, você transforma resistência em energia criativa, aumentando percepção e clareza. Cada prática consciente fortalece esse arquétipo, ampliando capacidade de ação e reflexão, criando campo mental onde intuição, discernimento e poder interno convergem para moldar realidade com intenção clara. Agora, visualize a interligação de todos os arquétipos internos em harmonia funcional. Jung via a psique integrada como organismo vivo, onde luz, sombra, herói, curador, sábio e trickster coexistem. Cada elemento desempenha papel essencial no equilíbrio e na criação de realidade. Imagine que sua mente é uma orquestra interna. Quando cada arquétipo atua em sintonia, surge sinfonia de poder, clareza e percepção refinada. Cada microprática, cada reflexão e cada observação fortalece a harmonia interna, aumentando influência consciente sobre o mundo e potencializando manifestação de intenções alinhadas. Sinta a força da atenção prolongada em cada detalhe da mente. Jung ensinava que observar nuances da psique permite acessar dimensões sutis de consciência e potencial criativo. Cada pensamento, emoção ou imagem não é trivial. É sinal de forças internas moldando percepção e ação.
Imagine que cada microgesto de atenção consciente é uma chave que desbloqueia regiões adormecidas da mente, revelando padrões e oportunidades antes invisíveis. Cada insight, cada experiência internalizada, fortalece mente desperta, ampliando poder mental, percepção de realidade e capacidade de criar experiências alinhadas com propósito profundo. Observe o efeito da repetição consciente de micro-rituais internos. Jung enfatizava que práticas consistentes consolidam integração psíquica e fortalecem arquétipos internos. Cada ato repetido, observar respiração, registrar sonhos, refletir sobre emoções, atua como cimento alquímico, unindo luz e sombra, consciente e inconsciente. Imagine que cada gesto, por menor que pareça, altera microcamadas de percepção, criando padrões internos de clareza, intencionalidade e poder mental. A mente desperta se torna terreno fértil para manifestação consciente, onde energia psíquica é direcionada para transformar realidade em alinhamento com potencial interior. Hoje, você atravessou camadas invisíveis da psique. O que antes dormia no inconsciente, agora pulsa em seu interior, despertando imagens, símbolos e forças que moldam sua realidade de forma silenciosa e potente. Cada sombra acolhida, cada insight captado, atua como semente lançada no solo fértil da consciência. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente que aguarda ser percebida, respirada, ativada. Se essa travessia tocou sua essência, escreva: eu caminho com o meu self e desperto minha visão interior. Assim se declara aquele que se compromete com o próprio processo de individuação, assumindo o campo psicoespiritual de sua alma. Se esse conteúdo ativou algo que estava adormecido, talvez você seja daqueles poucos que escutam o chamado arquetípico da consciência. Inscreva-se e atravesse conosco essa travessia interna onde arquétipos, símbolos e sombras se tornam aliados na criação de uma mente desperta. Que o Self conduza você pelos labirintos do inconsciente, até tocar a plenitude de sua própria alma.